No segundo semestre desse ano, a Universidade Federal de Goiás vai oferecer mais de 1.000 vagas em disciplinas relacionadas aos temas de gênero, sexualidades e relações étnico-raciais. Por isso, nós vamos conversar agora com o pró-reitor de graduação, professor Luiz Melo, que vai explicar mais sobre essas disciplinas. Olá, professor, boa noite. Boa noite, Camila. Prazer recebê-lo. Obrigado. Professor, queria que o senhor primeiro explicasse quais são mais ou menos as temáticas que essas disciplinas devem tratar dentro desses eixos de gênero, sexualidades e relações étnico-raciais. As temáticas são muito amplas porque elas são oferecidas por professores de diferentes unidades acadêmicas. Então, a abordagem pode ser feita, por exemplo, na perspectiva da educação para as relações étnico-raciais na química, até discussões sobre gênero e sexualidade no âmbito do corpo, na Faculdade de Educação Física e Dança, por exemplo, passando pelo Instituto de Estudos Socioambientais, pela Faculdade de Ciências Sociais, entre tantas outras. Então, a ideia é que esses temas, gênero e sexualidade, sejam pensados numa perspectiva histórica, sociológica, antropológica, pedagógica, ou muitas outras ainda possível, ou associados a debates mais específicos. Por exemplo, pensar gênero e sexualidade no âmbito da saúde, ou pensar gênero e sexualidade e educação para as relações étnico-raciais no corpo, ou na forma como o corpo é usado na nossa sociedade em diferentes contextos, por exemplo. Então é muito amplo. Professor, essas disciplinas elas vão ser obrigatórias no curso, vão ser núcleos livres? Quem que pode se matricular e também as pessoas podem aí, participar de uma disciplina em outra unidade diferente daquela que ela faz parte? Essa pergunta é boa. As disciplinas, em princípio, não são obrigatórias. Elas são oferecidas por diferentes cursos e elas podem ser obrigatórias para os estudantes dos seus cursos ou optativas. E na maioria dos casos haverá vagas reservadas em cada turma para núcleos livres, como você bem disse, que são aquelas disciplinas que qualquer estudante da UFG, da Regional Goiânia, porque a gente está falando aqui da Regional Goiânia, as disciplinas relativas a Catalão, Jataí, Goiás serão oferecidas à época das respectivas matrículas, que a gente está com calendários diferentes, né, em função da greve. Mas os estudantes de diferentes unidades acadêmicas aqui de Goiânia podem se matricular em qualquer uma dessas disciplinas como núcleo livre, desde que haja vaga, né? Porque cada turma dessa tem 30, 20, 25 vagas reservadas para núcleo livre e cada aluno, no geral, tem que fazer 2 disciplinas de núcleo livre na sua formação na universidade. E aí ele pode optar por alguma dessas. Professor, a criação dessas disciplinas, ela atende em certa medida às reivindicações de movimentos feministas, principalmente o movimento que ocupou a reitoria recentemente? Eu creio que sim, Camila, em certa medida. Eu acho que esse é o tom correto da pergunta. Como várias outras ações que a reitoria está fazendo e que foram catalisadas, foram colocadas em maior evidência a partir daquele movimento da ocupação e que, sem dúvida, são demandas da comunidade inteira, né? Por exemplo, a comunidade toda quer que haja mais segurança no campus. A comunidade toda quer que o transporte seja de melhor qualidade. A comunidade toda quer que a relação entre estudantes e professores seja a mais respeitosa possível. E vários professores já desenvolvem esse trabalho em relação a esses temas, gênero, sexualidade, raça, cor, deficiência e outros marcadores sociais de diferença, há alguns anos. Então, a gente não contratou ninguém para oferecer essas disciplinas, por exemplo. O que a gente fez esse semestre talvez tenha sido explicitar a oferta. A gente reunir os conteúdos num documento que foi divulgado pela nossa assessoria de comunicação da universidade, no Facebook, na página da instituição, e os alunos tiveram mais conhecimento. E alguns colegas talvez tenham se sentido mais motivados também para oferecer disciplinas relacionando gênero, sexualidade, raça, cor, às suas áreas de atuação específica. Então a gente hoje consegue ter esse universo de vagas ofertadas, mas antes isso também já existia. Agora, sem dúvida, o movimento das mulheres e as reivindicações que estão sendo colocadas na sociedade brasileira de uma maneira geral e na UFG em particular, para uma sociedade mais paritária, mais igualitária em termos de gênero, sem dúvida possibilitou que essa visibilização fosse maior. Para finalizar, professor, como incentivar que as pessoas, que os alunos, às vezes de áreas que não têm muito a ver com essa discussão, de ciências mais duras, possam participar dessa discussão e mesmo a comunidade em geral se sinta incentivada a participar de uma discussão que é tão importante para fazer a universidade mais diversa? Esse é um trabalho de formiguinha, né? Essa vinculação, essas disciplinas no momento, na sua grande maioria, é optativa. Né? As pessoas precisam perceber a importância desse conhecimento na sua formação e precisam perceber que estar na universidade é muito mais que aprender os conhecimentos técnicos e se formar estritamente para a atuação no mercado de trabalho.
Se você não é um profissional que tem uma formação humanística hoje, ou que está familiarizado a conviver com a diversidade, a respeitar as pessoas nas suas especificidades, eu acho que você sai perdendo quando você vai para o mundo do trabalho. Então, as pessoas que já perceberam isso são as que estão mais atentas para ter essa formação, inclusive para viverem melhor. Porque, não sei se a maioria das pessoas sabe, mas as mulheres já são mais de 50% entre as estudantes das universidades, não só na UFG, mas no Brasil. Já são mais da metade do corpo docente, se a gente pensar na universidade de uma maneira geral. Na sociedade, as mulheres ainda ocupam muito poucos cargos quando a gente pensa nos lugares de representação política, particularmente o parlamento, para a gente ficar num exemplo só. E o debate em relação às questões étnico-raciais, sem dúvida, é fundamental. Eu acho que o racismo que existe estrutural na nossa sociedade ainda mostra como os negros estão subalternizados nas políticas públicas e na lógica da vida em sociedade. Então a gente, obviamente, quer que as pessoas percebam por si sós a importância dessa formação. A oferta em si já é um estímulo, a divulgação pela instituição mostra esse compromisso, mas a gente espera que com o passar do tempo a gente nem precise oferecer essas disciplinas especificamente, porque cada curso já vai perceber que esse debate é fundamental transversalmente em toda a sua formação. Se eu der aula de estatística, por exemplo, que aparentemente não tem nada a ver com isso, eu posso analisar dados que tenham relação com o perfil demográfico da população brasileira e pensar essa questão de gênero, pensar a questão da sexualidade, pensar a questão étnico-racial. Mas isso é um processo de médio e longo prazo, né? A gente espera que ele aconteça. Muito obrigada, professor, pela presença. Eu que agradeço, Camille. Queria aproveitar a oportunidade de lembrar para todo mundo que hoje é dia do estudante e dia da estudante, né? E que a UFG é uma universidade pública, gratuita, de altíssima qualidade. Nós temos 150 cursos na nossa instituição, em 5 cidades, e a gente quer prestar atenção aos estudantes que já estão aqui, mas a gente quer atrair os melhores estudantes e as pessoas mais bacanas para vir para cá. E melhor é pensando na perspectiva da política de cotas da nossa instituição e do governo federal materializado numa lei. Então, 50% das nossas vagas são reservadas para estudantes de escola pública. Desse total, metade para estudantes de baixa renda, e desses 2 grupos de escola pública, independentemente de renda e de baixa renda, 56% das vagas são reservadas para pretos, pardos e indígenas, o que já mostra a importância dessa questão étnico-racial também. Então, estudantes de todas as escolas, façam o Enem, inscrevam-se no SISU e venham para a UFG. Obrigada, professor. Obrigado a você, Camila.